continuemos na mesma pegada. Isso. Porque é uma pergunta que, querendo ou não, ela é teológica. Não, a gente quer saber da prática, da realidade. Então, mas quando você fala do que tem que saber da realidade, da prática, você entra numa dissonância cognitiva. Por quê? Porque você se diz ateu. Certo. Se você é ateu, você não pode conceber, nem hipoteticamente, que este ser existe. Logo, a sua pergunta ecoa numa situação que não tem muito nexo. Você cria uma realidade distorcida. Peraí, se eu sou ateu, por que eu vou dizer que Deus, por que Deus não protege e tal as crianças que estão por aí sendo abusadas, hostilizadas, como agora passou aí o Hamas fazendo aquela coisa toda? E aí eu recorro de novo à pedra fundamental do meu discurso judaico-cristão, que nós temos Deus como ser soberano, que ele permite, isso nós chamamos de vontade permissiva. Dói? É claro que dói. Você mesmo é uma pessoa que tem a sua angústia para lidar com um tema como esse. Você queria, sim, é uma angústia. Veja, quando a gente fala angústia, não é que você está com a cara de depressão tomando de diazepam a Jovem Pan. Não é isso. Essa angústia está presente em todos os discursos, especialmente daqueles que negam a divindade, com base em argumentos como esse. É uma angústia. Quando eu leio qualquer literatura, eu não vejo o autor chorando, esperneando. A exemplo de Carlos Drummond de Andrade. Mas eu percebo a angústia do eu lírico através da escrita dele. Então, a gente precisa ser um pouquinho mais perspicaz para não ser como um leitor comum, que lê e não tem nenhuma... Se há uma linguagem antropopática, o homem está depositando, usei o termo projetando, num ser transcendente, as suas emoções. Daí a palavra antropopatismo, que vem da palavra grega patos, que deu origem à palavra empatia. Então tem a ver com emoção. Tem a ver com emoção. Deus não se emociona. Essa é uma projeção humana. Por isso que eu recorri muito à palavra projeção. E por que fala... já estou respondendo. Assim, a ira de Deus ele caiu não sobre se eles. comove com relação... Oi? É que tem... Foi por quê? Deus se emociona assim, Por que ele matou a humanidade? A emoção é uma projeção psicológica até do escritor, que é o eu lírico. Mas por que ele o eu lírico está olhando para Deus e projetando. Dedeus se arrependeu, professor de Deus português, ficou triste. Qual linguagens... o motivo dele ter matado a humanidade, se ele não se arrependeu? Então, peraí, vamos terminar. É linguagem antropopática. Então, primeira coisa que a gente tem que deixar claro, Deus não ficou triste, Deus não se arrependeu, Deus não ficou... É tudo projeção humana, perspectiva humana. É daqui para lá. Agora, o que acontece? Quando Deus destrói a humanidade, não quer dizer que ele ficou com essas emoções humanas. Aí você disse o seguinte, ele ficou assim, eu falei, cara, se você levar literalmente isso aí, você vai arrumar um problema. Qual que é o problema? Se em Bereshit diz que o coração de Deus pesou, aí eu fiz a pergunta, Deus tem coração? Aí, Antônio, tu deu aquela, né, Antônio? Você falou o seguinte, ele tem, porque o texto está dizendo. Aí, para consubstanciar a sua fala, você citou a teofania dos anjos lá com Abraão, que eles se materializaram, comeram e beberam. Eu falei, cara, não é uma teofania. Que nem eu falei para você, Antônio, você leva muito pela literalidade. Isso não é legal. Por favor. Eu vou fazer um intertexto com as falas de Jesus e Nicodemos para falar de Gênesis 6. Jesus estava falando nascer da água, nascer do Espírito, então, aparentemente, ele estava no contexto imediato, com seu interlocutor imediato, que era Nicodemos, falando de coisas espirituais. Mas, quando Nicodemos falou que não entendia nada daquilo, Jesus disse o quê? Se eu lhes falei em coisas humanas, e não... Imagine se eu falasse das celestiais. Opa, ele está falando de espírito, está falando de regeneração, Novo Testamento já é contexto helenista, Jeremias. Que negócio? Deixa eu, por favor. Então, esse intertexto é interessante, só para ilustrar o que a gente falou agora sobre Tó. Se você pega um cara saindo lá de um lugar e está sendo hostilizado, estigmatizado, seu careca, e ele diz malditos, e vem imediatamente as ursas e os matam, nos porões da subjetividade desse indivíduo, ele vai conceber que foi Deus que fez aquilo.
Tá? Isso não quer dizer quando caiu o fogo de Elias do céu, foi quem? Eu estou falando para você que essa Elias virou mago? Ó, quando Elias tá vindo os soldados lá falar com ele. Aí ele fala assim, ó, se eu sou homem de Deus, vai cair fogo do céu agora. Aí cai fogo do céu e mata ele. Aquilo ali foi o Elias que falou, Vingardio Leviosa, e mandou uma bola de fogo, ou foi Deus que mandou o fogo descer do céu? Esse exemplo é magnífico, porque ele me permite... Sim, é magnífico, porque ele me permite, mais uma vez, fazer intertexto para te responder. Elias atribuiu a Deus aquele fenômeno da natureza. Olha que legal. Mas quando... Deixa eu terminar. Por favor, deixa eu terminar. Céu, Jeremias. Aí quando você pega... Não tem problema, fenômeno da natureza. Acabei de dar o exemplo de Tó. Aí se você chega lá para Jesus... Tem Simão, ou melhor, os filhos de Pedro, não, Tiago e João. Diz, os samaritanos não querem te receber. Quer que a gente faça como Elias? Você citou Elias. Veja, eu não estou divagando, não estou com digressão. Eu estou aqui no núcleo. Quer que a gente faça como Elias? A gente ora a Deus e desça fogo do céu e os mate? Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi? Não lembro. Ele falou que não era para fazer isso. Ele disse, não era isso não era só isso não, Antônio. Antônio, ele disse, não sabeis de que espírito sois? O Filho do Homem não veio destruir as almas, mas veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós temos aqui uma releitura e uma ressignificação desse fenômeno. E quando você vai olhar para esses fenômenos e vai dizer, olha, aqui está acontecendo e foi Deus que fez, legal, joia. Mas isso eu vou continuar chamando de projeção. Uma perspectiva